Olá, começa agora mais um Pauta Pública. Eu sou a Andrea Dipp, estou aqui como sempre à frente desses microfones com a Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, gente, tudo bom? Hoje o episódio do Pauta vai ser ao mesmo tempo sobre o presente, mas também com um olhar para o futuro mais amplo. A gente vai falar sobre trabalho, mais especificamente sobre trabalho informal, ligado a novas tecnologias digitais, algumas vezes mediado por aplicativos ou plataformas. Uma conversa sobre a realidade de quem passa 10, 14 horas dirigindo um carro, uma moto, uma bicicleta, seguindo rotas definidas por algoritmos e ganhando valores definidos pelos mesmos mecanismos de gerenciamento de dados digitais. Vai ser uma conversa sobre entregadores e motoristas de aplicativo, mas não só. No fundo, a gente vai conversar sobre como a uberização tem a ver com os trabalhos do mundo de agora e também do mundo futuro, de maneira geral, seja para quem trabalha na indústria criativa ou no trabalho doméstico. Vai ser muita coisa, mas para navegar com a gente nisso tudo, convidamos uma pesquisadora que olha para esse universo da uberização há mais de 10 anos. Antes ainda, desse nome. Hoje a gente vai conversar com a Ludmila Bilho, que é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, fez uma pesquisa sobre trajetórias de vida e trabalho de revendedoras de cosmético, tipo Avon e Natura, e sua centralidade para a acumulação de empresas, que virou um livro que chama Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos. Mais recentemente, a Ludmila tem pesquisado muito a uberização em vários dos pós-doutorados que ela fez. A gente já vai conversar com a Ludmila, mas antes aquele recado. Se você se interessa por apoiar o jornalismo independente da Pública, que cobre o que é de interesse público, sem se preocupar se isso constrange ou não anunciantes e marcas poderosas como o iFood, uma forma direta de ajudar é através de uma contribuição mensal. Para isso, acesse aliados.apublica.org e escolha lá um valor que esteja dentro das suas possibilidades. Além de ajudar o nosso trabalho a se manter, sendo aliada ou aliado, você passa a receber o Pauta Pública já na quinta-feira à noite, antes de todo mundo. Se você já nos apoia, nosso muito obrigada. Recado dado, bora pra pauta. Ludmila, é um prazer te ter aqui no Pauta Pública para gravar essa conversa com a gente. Obrigado de aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Clarissa. Tenho uma maior admiração pelo trabalho de vocês e estou muito feliz com esse encontro. Ludmila, então, para começar a nossa conversa, eu queria partir do contexto em que a gente está. Desde o começo do ano, na verdade, desde a campanha eleitoral, o presidente Lula fala que no seu governo quer combater a exploração do trabalho, a precarização, regulando o trabalho por plataformas, ora citando os trabalhadores vinculados aos aplicativos e empresas, como Uber, iFood, ora falando de maneira mais genérica. Mas, para esse começo de conversa, eu queria saber de você o que define esse trabalhador precarizado, uberizado. Esse trabalhador está somente nas plataformas ou a gente tem pessoas uberizadas também trabalhando fora dessas plataformas? Eu acho que essa é uma pergunta super importante para a gente começar essa conversa. A uberização do trabalho, na minha perspectiva, ela não é sinônimo exclusivo de trabalho por entrega ou do motorista por aplicativo. Não é sinônimo de trabalhos que estão sendo subordinados por meio das plataformas digitais. Existe esse termo hoje também da plataformização do trabalho, que é um termo que eu acho complicado, porque ele acaba também obscurecendo. É difícil nomear, Então, da minha perspectiva, eu venho tentando, escrevendo e entrando no debate público muito com esse posicionamento. Já desde 2017, eu venho tentando construir categorias analíticas que pensem a uberização como algo que vai descrever um fenômeno complexo que está atravessando o mundo do trabalho como um todo. E que, no fundo, sintetiza outros processos que já estavam em curso, como o que a gente chama de pejotização, que é você tornar um empregado uma pessoa jurídica, e aí ele perde todos os seus direitos e segue subordinado a uma empresa, a meicização, que é uma espécie de pejotização para trabalhadores de menor renda. A gente já estava vendo esses fenômenos acontecerem. Mas a uberização, ela parece que é uma síntese de vários processos. Então, eu entendo a uberização como uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho. E falar isso
tem uma complexidade, porque não é só como você é gerenciado no seu trabalho. Falar em gerenciamento e organização do trabalho está dizendo sobre a forma como você é subordinado, a forma como o seu tempo de trabalho é organizado e definido, como o valor do seu trabalho é definido, como os direitos do seu trabalho vão entrar nessa história. Então, tem 3 elementos centrais que estão atravessando e pressionando o mundo do trabalho como um todo e se articulam, né, com muita força na uberização. O primeiro deles, e que é muito complexo e grave, é a transformação dos trabalhadores em trabalhadores sob demanda. Então, o que é você ser um trabalhador sob demanda? É você ser um trabalhador que passa a ser utilizado quase como um fator de produção. Você perde as garantias. Eu trabalho o dia inteiro, independente do que a empresa precise de mim, eu tenho meu dia de trabalho garantido e um valor correspondente. O sonho de uma empresa é poder te remunerar só por aquilo que você produz e quando ela precisa de você, né? Então, você ser sob demanda, mas ela precisa que você esteja à disposição quando ela precisar. Você não pode estar em casa vendo TV, né? Você tem que estar disponível aquele trabalho. Então, você ser sob demanda é você perder totalmente as garantias sobre quanto você trabalha por dia e como esse trabalho é distribuído para você e quanto você ganha por dia. Então, esse é um primeiro elemento, e você passa a ser recrutado ao trabalho. E a nossa malfadada reforma trabalhista, ela já legalizou isso, né? Isso é um momento histórico, o Estado brasileiro regularizou já na categoria de trabalho intermitente um trabalhador que é formal, mas vive como sob demanda, para a gente ver como esses processos vão se articulando, né? O segundo elemento é uma definição que eu inventei, que chama autogerenciamento subordinado, que é uma tentativa de parar de chamar o trabalhador de empreendedor de si. O motoboy acha que é chefe de si mesmo. Não, o motoboy ele não é bobo, né? Ele tem total noção do que está acontecendo na vida dele. Então, ele não é um empreendedor, ele não acha que a moto é a empresa dele, não é disso que se trata. Mas o mundo do trabalho, ele reconfigurou as formas de disciplinarização da gente, o uso do nosso engajamento. Novos paradigmas foram se formando desde os anos 70, né? E esses paradigmas, eles vão entender que nós somos bons gerentes de nós mesmos, claro que num contexto de precarização, de desemprego. Então, o que é você ser um bom gerente de si mesmo? Você não precisa ter o relógio de ponto, você não precisa estar numa baia no escritório, você pode estar na sua casa, arcando com custos do seu trabalho, como computador, luz, café, toda a infraestrutura da sua casa vira seu escritório, isso não é contabilizável. E você não precisa ter alguém vigiando você para você trabalhar mais e ser produtivo. Isso é transferido para você. A uberização, ela vai contar com isso numa forma, assim, profunda, né? Que é, olha, motoboy, ninguém diz para você onde você deve trabalhar, quanto tempo. Você é livre. Até por isso que empresa, vou dizer para você que eu nem te subordino, entendeu? Porque eu não prescrevi nada para você, mas você vai gerenciar o seu trabalho. Só que aí a gente chega no terceiro elemento. Então, primeiro, esse trabalho sob demanda. O segundo, essa ideia de que você se tornou um autogerente, mas subordinado, né? Que é o que eu vou discutir agora, que se liga com o terceiro elemento. É isso que a gente pode chamar de processo de informalização do trabalho. Então, você se gerencia. Mas isso é liberdade? Eu posso até viver como liberdade, mas esse meu gerenciamento é inteiramente subordinado. Por quê? Eu não pauto as regras do jogo, né? Então, eu me subordino dentro de que painel de regras, né? Dentro do fato de que a empresa vai definir qual o valor de cada trabalho que eu fizer. A empresa vai definir as formas de controle, então é avaliação, é controle por GPS, avaliação de cliente, um monte de coisas que estão operando aí, que estão me controlando, e ela vai definir que trabalho que eu faço ou não. Eu não posso sair ali na rua, você fala para mim, eu quero uma entrega.
Eu falo, liga o iFood, aí eu faço o via iFood para você. Por isso que eu não sou um autônomo, eu não tenho poder de negociação nenhuma nessa história. Só que, então, eu estou inteiramente subordinada. A empresa que vai definir que corrida que vem para mim, quanto a corrida vale. E aí entra essa ideia de informalização, processos de informalização. Por quê? Porque você tem uma perda de formas estáveis das regras do jogo. Isso é uma complexidade que está regendo a nossa vida hoje, em maior ou menor grau, mas na vida do entregador isso está tão evidente, o do motorista, é essa perda de formas. Então, as regras operam sobre o meu trabalho o tempo todo, mas elas são um enigma para mim, e elas não são decifráveis. Então, você passa a viver, eu escrevi um artigo que eu falo em despotismo algorítmico, né? Que você passa a viver regido por regras que vão definir quanto você ganha, e aí a gente tem que pensar nisso, não é só quanto você ganha, é quanto você trabalha, porque se eu preciso ganhar aquele mínimo por dia que eu estabeleci para mim mesmo, como um bom autogerente, que sabe quanto que precisa ganhar por dia para garantir sua própria sobrevivência, eu estou disponível, eu sou sob demanda, mas eu não sei o quanto que eu vou ter que trabalhar para ganhar aquele mínimo. Então, tem dia que vem corrida boa para mim, eu consegui trabalhar 8 horas, tem dia que eu trabalho 14, tem dia que eu trabalho 17. Então, são definições que vão determinar os modos de vida e as condições de trabalho de cada trabalhador. Esses elementos são potencializados pelo gerenciamento algorítmico do trabalho. Enfim, seriam esses elementos centrais para a gente pensar em regulação, para a gente pensar do que a gente está falando, quando a gente fala em uberização. Ludmila, você falou em novos paradigmas, né? E muitos de nós vemos essas formas novas de trabalho como se fosse um processo do qual a gente não pode fugir. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre como esse gerenciamento algoritmo já está em prática e sendo sentido na realidade, e como que você olha para essa disputa, onde tem uma instabilidade de regras de trabalho muito grande de um lado, mas um poder muito consolidado e pouco negociável do outro. Como que você vê isso? Essa questão do gerenciamento algorítmico, ela vai ultrapassar a esfera do trabalho, né? E é um elemento que, de fato, nós estamos vivendo, talvez, uma mudança de paradigmas que vai se referir às empresas mais potentes hoje, né? Que têm um enriquecimento absurdo e que operam de formas totalmente obscuras, né? E a gente está vendo esse debate em outras esferas, até da regulação, para além né, da questão do mundo do trabalho. Então, essas empresas e essas formas de gerenciamento, eu acho que mais do que o gerenciamento algorítmico, a gente tem que falar em digitalização e dataficação ou datificação do trabalho e da vida, né? Por quê? Porque é isso, nós sabemos hoje que a nossa experiência social, a nossa vida cotidiana, os nossos hábitos, todos eles se tornaram dataficados, né? Ou dataficáveis. Então você vai de, nossa, minha TV está me escutando, né? Um dia você lê no jornal que a sua TV te filma, né? Então vai disso ao uso que você faz das redes sociais, a coleta de dados que envolve o sistema público de saúde, que envolve o sistema de transporte, tudo está sendo dataficado. E as formas de uso, para onde esses dados vão, como eles são utilizados, isso segue sendo muito obscuro. Então, o mundo do trabalho, ele se torna um mundo onde você enxerga isso com muita clareza, né? Mas isso está ocorrendo e são convergências. Então, a minha ação como consumidor, ela provê dados, né, para essas empresas. A ação do motoboy provê dados para essas empresas. A ação dos restaurantes. E tudo isso hoje é administrável. A gente tem que entender o que é o gerenciamento algorítmico no setor de entregas. Ele é uma combinação de dataficação,
da dinâmica dos restaurantes, e a gente sabe que o iFood e outras empresas subordinam também esses estabelecimentos, também com regras muito obscuras e que mudam o tempo todo. É uma dataficação do consumo, então todas as formas de consumo estão sendo dataficadas. E a relação dessas duas coisas com a ação do entregador. E aí, esse entregador, como que ele é dataficado? Ele é dataficado o tempo todo. Inclusive, assim, estratégias que ele fizer para burlar a empresa, para burlar essas formas de controle, vão ser dataficadas também. E coisas, por exemplo, se você olhar um entregador, ele fala assim, eu não ando na chuva, porque a chuva é muito perigosa, né? Para o motoboy, para o bike boy. É quando ele se acidenta mais. Bom, quando chove, então os motoboys tentam se retirar ali das entregas por um período. O que a empresa faz? Ela bonifica, então ela dataficou isso, ela sabe ali, bom, esses caras, nesse momento, individualmente, coletivamente, eles estão pondo o pé no freio. Bom, então eu vou dar aqui uma bonificação. Tá. Quando? No período da chuva, né? E veja a desresponsabilização dessa empresa. Ela fomentou, né, o maior risco para o motoboy. Mas foi ele que aceitou. Sim, ele depende desse trabalho. E aí ela bonifica e ela datafica isso também. Quanto que eu tenho que bonificar aqui para esse cara se engajar na chuva? Se for R$100 ele vai. Aí, Clarice, a gente chega nessa ideia de despotismo algorítmico que eu entendi conversando com os entregadores, né, com os motoboys. Um motoboy me diz assim, olha, a empresa aqui que eu tô de aplicativo, eu faço entregas e quando chove, ela lança uma promoção e diz assim, olha, quem fizer 10 corridas nesse período aqui, que é o período que vai chover, ganha R$100. Então, olha o que é isso que a gente chama de gamificação. Você se engaja na chuva, mas você não tem nem garantia que você vai ter, porque você tem que fazer 10 corridas. Aí ele fala assim, aí eu vou na chuva, aí eu faço 9 corridas. Quando falta uma, não vem mais corrida para mim. E eu fico pensando, isso é coincidência? Ou a própria empresa, no seu gerenciamento, me programou que eu só ia receber 9, e eu não recebo a 10ª. Ele não tem como saber, nós também não. E o que está em jogo hoje muito fortemente é que isso quem fala é uma autora que vale a pena ler, né? A Shoshana Zuboff, né? Ela vai falar da ideia de capitalismo de vigilância. E ela fala, olha, nesse mundo contemporâneo, o direito à privacidade é das empresas, não é mais dos cidadãos. Então, a nossa privacidade ela está devassada, mas as empresas conquistaram o direito à privacidade. Então, a gente não consegue alcançá-las na forma como elas funcionam, como que elas estão extraindo esses dados. Isso é muito complexo, porque vai para além de exigir transparência, porque é uma complexidade, essa coisa está em movimento o tempo todo. Então, é tudo muito obscuro, muito informalizado, mas depende de onde que você está olhando. Para o lado que detém o poder de gerenciar, aí é uma outra conversa. Ludmila, você falou bastante sobre esse poder dos algoritmos, e agora eu queria entrar no outro lado dessa moeda, que é a ideia de autonomia, né? Eu acho que essa ideia de autonomia no trabalho acaba sendo um dilema que envolve os trabalhos por aplicativo, mas envolve, na verdade, talvez o mundo do nosso trabalho no geral. E aí, pensando nas condições de vida de quem passa aí 10, 12, 14 horas por dia dirigindo para um aplicativo de carona ou de entrega, eu lembro que você escreveu e também falou aqui pra gente que o trabalhador que diz, eu não quero ter patrão, é o mesmo que fala, putz, mas eu tô sendo escravizada. Putz, mas esse aplicativo aqui tá muito ruim, tá cada vez pior. Você fala que o entregador tá longe de achar que a moto dele é uma microempresa, que ele tá investindo, que ele é um empreendedor. Mas mesmo assim, a maior parte desse contingente se coloca contra um modelo de regulação como a CLT. Né? Essencialmente, pelo que eu escuto por aqui, é porque esse modelo tolheria a autonomia. E aí eu queria saber como é que você vê esse conflito, assim, entre essa vontade, necessidade de autonomia versus quaisquer regras que engessem um pouco mais o trabalho, mas garantam alguma proteção social, né? Pensando também nesse
motorista que precisa trabalhar ali 14 horas, e se tiver uma regulação, será que ele vai poder trabalhar 14 horas? Como é que será que vai ser? Será que quem olha para a saúde do trabalho vai autorizar que uma pessoa trabalhe 14 horas sentada? Como é que você vê, assim, essa disputa? Nossa, esse campo, ele é tão complicado. Bom, o trabalho sempre foi atacado, né? Mas, assim, essas últimas décadas, as forças sociais do trabalho, elas sofrem muitos desafios. E as possibilidades de resistência e transformação, elas vão sendo cada vez mais achatadas. Então, hoje, a CLT, e veja, a gente já teve uma reforma trabalhista, essa reforma tão brutal, porque ela alterou a própria definição do que é emprego formal. Ela aproximou o emprego formal do trabalho informal, como o trabalho intermitente, o autônomo exclusivo, com uma série de elementos por dentro da regulação que vão transferir para o trabalhador custos de quando ele não está sendo produtivo, mas ele já está na jornada de trabalho. A reforma é muito refinada, ela olha para vários detalhes. Isso, a gente tem que discutir isso. E tem que pautar que isso, assim como está, não dá. A gente tem que pegar a CLT, se é para mudar alguma coisa, em favor dos trabalhadores, inclusive dos trabalhadores informais. Mas, Clarice, a questão é, primeiro, a gente tem que lembrar, olha como esse campo é minado. Muitos motoboys que estão falando com a gente hoje, a gente tem que parar de achar que motoboy é o cara de 18 anos que pegou a moto de alguém e que é motoboy por uns meses e para. O motoboy é um profissional, ele é um profissional, muitos motoboys têm mais de 40 anos, a idade média dos motoboys é acima de 30, e muitos deles são motoboys por mais de 10 anos. Claro, tem esses que estão entrando, que saem, tem os bike boys, a coisa se reconfigura. Mas esses trabalhadores, a maioria deles já vem de uma experiência com a carteira assinada. Antes da uberização, quando eu comecei a pesquisar os motoboys em 2011, 2012, 13, minha pesquisa eram com motoboys terceirizados seletistas, né? E as terceirizações tinham expandido a categoria motoboy e tinham expandido a formalização desse trabalhador. Então, não está vindo do nada a elaboração dele sobre a CLT, né? É muito duro a gente falar nisso, mas a gente tem que falar. O mundo do trabalho brasileiro é estruturalmente injusto, perverso, pautado por enormes desigualdades, por um rebaixamento permanente da força de trabalho, por tentativas permanentes de usar essa força de trabalho da forma mais flexível e mais intensa e mais extensa possível. Os trabalhadores negros e negras são os que mais sabem do que nós estamos falando aqui, né? Mas isso atravessa o mundo do trabalho e a vida da grande maioria da população brasileira. A gente tem que lembrar sempre que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, mesmo estando formalizados, sobrevive aí com um salário mínimo e meio, né? Então é para isso que a gente está olhando. Então, a nossa elaboração sobre a CLT, ela tem que ser feita, ela é muito importante, ela é o patamar mínimo, né? Eu acho que a gente tem que pensar da CLT para cima, né? Então, o mínimo é a CLT, mas uma CLT já elaborada, onde, por exemplo, a figura do trabalho intermitente não se mantenha de pé, mas essa nossa elaboração não está presente da mesma forma na experiência cotidiana dos trabalhadores. O que não quer dizer que eles não queiram, se ele se acidentar, veja, um motoboy se acidenta, ele perde a moto, porque essa moto é financiada, ele fica sem trabalhar, ele não consegue pagar a moto. Isso sempre foi assim, está piorando, porque agora ele ainda se acidenta mais, ele morre mais, os dados estão mostrando isso. E o motoboy, o que ele quer? Ele não quer ter o patrão. Então, quando você fala em CLT, ele já associa com aquele cara que humilhava ele lá, quando ele era terceirizado. É a primeira coisa que ele vai fazer. O motoboy sabe que ele é subordinado e que o gerenciamento algorítmico é um negócio terrível. Ele não acha legalzinho o gerenciamento algorítmico. Ele sabe que ele passa o dia inteiro tentando decifrar. O que eu tenho que... se eu for para lá, será que eu ganho mais corrida? Eu fui bloqueado por quê? O que eu fiz? É o tempo todo, né? Mais as injustiças evidentes, né? De ser bloqueado aí formalmente, tá? Ele tem total noção disso, mas ele preza
e ele tem muito medo de perder isso com a CLT, ele tem medo de voltar à figura desse patrão que demite ele a qualquer momento, mesmo que ele seja bloqueado e desligado. São duas formas de demissão, né, que estão ocorrendo aí. Ele preza muito algo que todos nós prezamos, que é o gerenciamento do nosso próprio tempo. E a gente fala dos motoboys, eles estão trabalhando 14 horas por dia. Estão, isso é horrível, eles estão trabalhando 6, 7 dias por semana, 14 horas por dia. Mas eu pergunto, quantas horas nós estamos trabalhando? Porque parece que isso não é geral. Isso está atravessando a nossa vida. Quem que trabalha hoje 8 horas por dia, 5 dias por semana? Beleza. Então, isso está acontecendo de várias formas no mundo do trabalho. De acordo com os níveis de qualificação, você tem uma remuneração muito maior, você tem outras formas de proteção, mas isso é um elemento do mundo do trabalho. Então, a gente tem que entender essas contradições que envolvem a busca por autonomia, mas, e Clarice, o que o motoboy quer de verdade, sempre quis? Ele sonha em ser um trabalhador autônomo, verdadeiramente autônomo. E você liga para ele, não precisa você ter confiança na empresa, você tem que ter confiança nele. Esse é o sonho do motoboy, ele ter a clientela dele, que tem uma assiduidade e garanta para ele que ninguém está subordinando e mediando ele nessa relação. Esse é o sonho do motoboy. As empresas de aplicativo, elas capturaram essa busca, essa grande perversidade, elas capturaram isso que nos mobiliza a todos, essa busca pela autonomia, e subordinaram de formas novas e muito perversas. Aí, voltando para o início da sua pergunta, e se a gente acabar tendo uma regulação onde todo mundo vira MEI e eles seguem como trabalhadores sob demanda, sem direitos garantidos sobre sua saúde, sobre sua segurança, sem direitos garantidos sobre seu tempo de trabalho, sobre sua remuneração, e onde vai nos levar essa autonomia? O que isso vai trazer? E aí isso se expande para outras ocupações de forma legalizada. Então, é um momento bem crucial mesmo, que a gente tem que enfrentar para valer e se aproximar dessa visão e da experiência dos trabalhadores para a gente conseguir, de fato, pautar melhor esse debate, porque a gente sabe que o lado de lá está muito bem organizado, entendeu? E com muito mais força. Então, tem que ser algo mesmo coletivamente estruturado, né, para você conseguir minimamente entrar como gente grande nesse debate. A gente está gravando no dia 15 de maio, né, que é um dia que teve uma grande paralisação dos motoristas de Uber, e também já há algumas semanas o governo publicou um grupo de trabalho para discutir a regulação desses trabalhadores de plataforma vinculados a entregas e corridas de transporte. Então, Ludmila, eu queria te pedir para elencar o que está em jogo nessas movimentações. Eu acho que a gente olha em solidariedade aos entregadores, mas não apenas. Eu acho interessante isso, porque os entregadores, os motoboys, eles existem há décadas como motoboy, mas eles eram socialmente invisíveis, né? De alguma forma, pela pandemia, pelo papel que eles tiveram na nossa vida na pandemia, por eles se organizarem politicamente, a gente enxergou. Mas a gente olha para eles, talvez porque intuitivamente ou mais claramente a gente saiba que está em jogo ali não se restringe apenas a esses trabalhadores. A gente sabe que esses elementos estão pressionando e entrando capilarizadamente pelo mundo do trabalho. Então, acho que esse é um primeiro elemento. Entender que essa regulação, eu nem sei se ela tem clareza sobre isso, se politicamente é o ideal a gente discutir uma regulação específica para motoboys e para entregadores e motoristas, e ainda você põe motorista e entregador como se fossem categorias similares, elas não são tanto assim. Então, pela informalização, a gente tem dificuldade até de nomear o que está acontecendo. Um segundo elemento, nós temos instrumentos analíticos para nos apropriarmos dessa definição de gerenciamento algorítmico e pensarmos, como que a gente cerca isso por dentro de uma relação subordinada. A gente tem que lembrar que, durante a pandemia, surgiu um projeto de lei da deputada Tabata Amaral e que teve até apoio do PSOL. Nossa, a gente fez um trabalho ali de bastidor enorme, porque nós desconhecemos os elementos do mundo do trabalho.
da forma que eles estão acontecendo, né? Para dizer, olha, isso aqui é roubada, a esquerda não pode apoiar um projeto que o nome dele é Regime de Trabalho sob Demanda. A gente tem que entender a seriedade que é você institucionalizar um trabalhador como um trabalhador sob demanda. Ah, mas ele tem direitos associados. Não, mas ele segue sem ter a menor garantia sobre jornada, valor e tempo de trabalho. É isso que está em jogo. Então, da minha perspectiva, a CLT é o ponto de partida, a gente devia se apropriar, né, e pensar como novos elementos se incorporam, porque são novas formas mesmo de gerenciamento e controle que entraram nessa história, mas nós temos que ter clareza que qualquer pauta política não pode aceitar de saída essa condição de um trabalhador sob demanda. Essa condição é uma redução do trabalhador à força de trabalho. A gente não pode aceitar essa dissociação, que é uma conquista histórica, global, ela acontece de várias formas no mundo, mas todos os movimentos de trabalhadores e as conquistas que a gente fala dos direitos, é para você unir a força de trabalho com o ser humano, quer dizer, aquele tempo que você usa, aquele trabalhador, é um ser humano, então ele tem que ter direito a descanso, ele tem que poder envelhecer, ele tem que ter direito à educação, a lazer, a um transporte de qualidade, ele tem que ter direito a adoecer e não ser descartado, a envelhecer e não ser descartado. Essas são grandes questões que movem o desenvolvimento capitalista, e que movem todas essas reformas, todos esses ataques, isso que a gente chama de neoliberalismo, tudo gira em torno dessa ideia de que, quando a gente fala em empreendedorismo, no fundo a gente está falando isso, você dissociou força de trabalho para o lado de lá e você tem que se garantir sua sobrevivência, então você é um empreendedor de si. É isso que quer dizer esse empreendedorismo de si. Né? É que você perdeu as garantias sobre a sua própria reprodução social. Então, a gente tem que estar muito atento a esses elementos e não esquecer a real do mundo do trabalho brasileiro, que é esse mundo desigual, brutal, que rebaixa mecanismos permanentes de rebaixamento do valor da força de trabalho, com desigualdades raciais gigantescas, né? Não à toa lá na base, que é o mais precário do precário, que é o bike boy. Aí os motoboys já são predominantemente negros, 60%. Mas aí você vai olhar o bike boy, é muito mais, e o cara está ganhando um salário mínimo ali. A gente tem que ter esse contexto em mente, né? E não aceitar nada que rebaixe esse trabalhador. Mas é um joguinho feroz, viu? Não é brincadeira, não. Ludmila, nossa, muito obrigada. É um prazer te receber aqui, poder te ouvir e mergulhar tão fundo nessas questões que acho que, como você colocou, a princípio parecem ser ligadas a entregadores e motoristas, mas são ligadas ao trabalho, no fundo, de todos nós, né? Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Clarissa, sou muito fã de vocês e para mim foi uma alegria estar hoje aqui com vocês. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora de falar de mais um podcast da Rádio Guarda-Chuva para você emendar aí na sua playlist. Você já ouviu falar do Dissidentes? Conduzido pelo jornalista Renan Suquevicius, o Dissidentes é o podcast de quem às vezes não encontra lugar no mundo. O programa debate temas importantes das discussões de sexo, gênero e afetividade de pessoas LGBTQIA+. O Dissidente já tem 2 temporadas inteiras no ar e traz tanto investigações quanto conversas abertas sobre esse universo de pessoas cujos corpos, afetividade e sexualidade fogem da norma. Então, se o assunto te interessa, já sabe. Vai lá pro feed do Dissidentes e já coloca pra tocar depois do Pauta. Termina
aqui mais um Pauta Pública. Valeu para quem escutou a gente até agora, mas antes de ir, aproveita que você tá por aí e nos dê 5 estrelas no Spotify ou na Apple. E claro, nos siga ou assine para receber as notificações de novos episódios. Sexta que vem, como sempre, logo cedo, a gente tá de volta. Valeu, Clary, valeu, gente. Um abraço, até lá. Um abraço, gente. Até a próxima sexta, bem cedinho.